Há histórias que parecem grandes demais para caber em uma única tela. Histórias que, mesmo antes de serem contadas, já pesam como um fardo. A Paixão de Cristo não foi apenas um filme, e quem esteve lá sabe. Dizem em voz baixa, como se temessem que algo, ou alguém, ainda pudesse ouvi-los. Porque por trás das imagens que milhões viram nos cinemas, havia outra história, uma que nunca esteve no roteiro, e que começou muito antes de a primeira câmera ser posicionada. Tudo começa com um homem que, de fora, parecia ter tudo. Fama internacional, prêmios, bilheterias milionárias. Mel Gibson era o tipo de figura que podia escolher qualquer projeto e encontraria um estúdio disposto a financiá-lo. Mas por dentro, estava longe da estabilidade que projetava. Entre o vício, a depressão e uma sensação persistente de vazio, sua vida pessoal oscilava no limite. E foi justamente naquele momento, quando a escuridão parecia engoli-lo, que algo mudou de direção. Mel voltou à sua fé, não como gesto simbólico, mas com uma intensidade quase obsessiva. Em meio à crise, caiu de joelhos e começou a falar com Deus. Não buscava um filme para dirigir, mas dessas orações nasceu uma ideia que não o deixaria em paz. Queria contar as últimas horas de Jesus Cristo, sem adornos, sem suavizar a crueldade, sem transformar em produto de entretenimento. Se fosse feito, seria com precisão histórica absoluta, sem comprometer um único detalhe. Essa determinação logo chocou-se com a realidade. Hollywood ouviu sua proposta, um filme falado em aramaico, latim e hebraico, sem atores famosos, sem concessões comerciais, e a rejeitou imediatamente. Ninguém vai assistir isso, disseram. Ele podia reescrever, adaptar, tornar mais digerível ou esquecer o projeto. Escolheu o impensável, financiar inteiramente com seu próprio dinheiro. 30 milhões de dólares para a produção, 15 para a distribuição. Sem apoio, sem rede de segurança. E as decisões arriscadas não pararam ali. Não haveria estrelas reconhecíveis para distrair da história. O papel de Jesus ficaria com Jim Caviezel, ator católico devoto, com intensidade no olhar que Gibson considerava essencial. Dee aceitou sem hesitar, embora o próprio Mel, dias depois, o chamasse para divertir. Se fizer isso, talvez nunca trabalhe nesta cidade novamente. A resposta de Caviezel foi simples e firme. Todos devemos abraçar nossa cruz. As filmagens ocorreriam em Matera, Itália, lugar que parecia parado no tempo, com ruas esculpidas em pedra e colinas ásperas. Ali construíram um Gólgota em escala real, com cruzes de madeira, ferramentas rústicas e caminhos empoeirados. Nada de efeitos digitais para recriar Jerusalém. O clima, porém, tornou-se inimigo imprevisível. Céus limpos que, em minutos, viravam rajadas de vento e tempestades de areia. Equipamentos derrubados, tendas arrancadas. O set tornou-se teste físico e mental. Mas o que inquietava não era só o clima. Desde os primeiros ensaios, alguns membros notaram algo diferente. Momentos de silêncio absoluto em certas cenas. Lágrimas espontâneas de atores e técnicos, sem explicação. Uma sensação difícil de descrever, como se algo mais estivesse presente. E isso virou alarme no dia em que o céu literalmente desabou sobre eles. Era uma das cenas mais importantes. Jesus na cruz, na colina. Dee estava em posição, maquiado, suportando o frio. De repente, um raio caiu, atingindo-o diretamente. Ninguém podia acreditar. Caviezel sobreviveu, mas com ferimentos internos que mais tarde exigiriam cirurgias cardíacas abertas. Minutos depois, outro raio atingiu o assistente de direção, pela segunda vez no mesmo set. Quem estava lá não viu como coincidência. Para alguns, era sinal. Para outros, advertência. A partir daí, o estranho tornou-se rotina. Tonturas, náuseas, calafrios repentinos que coincidiram com cena-chave como flagelação ou morte na cruz. Até Gibson foi visto se afastando do set nesses momentos. Alguns dizem para rezar, outros para conter lágrimas. O ar em Matera parecia carregado, como se algo invisível observasse cada movimento. E o que começou como filmagem histórica passava a assumir forma difícil de explicar. Quando a última cena foi filmada e o set silenciou, muitos pensaram que o mais difícil tinha passado. Mas estavam enganados. O que viria seria mais intenso que qualquer tempestade em Matera. Antes mesmo de A Paixão de Cristo chegar aos cinemas, surgiram críticas, e não de simples detratores anônimos. Intelectuais, líderes religiosos e analistas de mídia acusavam o filme de antissemitismo, fomentar divisões, exagerar violência. Para alguns,
ato de devoção. Para outros, risco social. A controvérsia não crescia, multiplicava-se. Mel Gibson, fiel à sua visão, não cederia. Em entrevistas, defendia cada decisão criativa, uso do aramaico, crueldade da violência, fidelidade histórica. Isso não é entretenimento, repetia. É história de sacrifício real. Mas o discurso não acalmava. Pelo contrário, gerava mais manchetes, debates televisivos, colunas furiosas. A distribuição foi outro desafio monumental. Com Hollywood contra ele, Gibson criou rede alternativa, exibições privadas para pastores, líderes e grupos religiosos que depois, por convicção, compravam ingressos em massa. Movimento incomum e brilhante. A estreia foi terremoto cultural. Salas lotadas, filas de horas. Alguns saíam comovidos às lágrimas, outros pálidos, como se tivessem visto algo demasiado real. Cenas da flagelação, com chicotadas que arrancavam carne, provocavam desmaios em várias sessões. Houve quem dissesse nunca ter visto cinema tão silencioso nos créditos. Mas o sucesso de bilheteria, mais de 600 milhões de dólares no mundo, não cessou a tempestade. Surgiram teorias. Filmagem marcada por fenômenos sobrenaturais, acidentes não eram coincidência. Impacto emocional do filme tinha origem mais profunda que imagens. Alguns da equipe falavam em privado de presenças no set, momentos em que temperatura caía em segundos, aparelhos que paravam sem explicação. Jim Caviezel, já recuperado de suas cirurgias, começou a contar detalhes que antes guardava para si. Falou de sentir uma força estranha durante as cenas mais intensas, de rezar quase em cada pausa, de acreditar que algo além de uma simples equipe de filmagem acompanhava aquela história. Também reconheceu que as palavras de Gibson haviam sido proféticas. Depois de A Paixão, sua carreira em Hollywood praticamente parou. E Mel parecia transformado. Alguns notaram que seu olhar tinha um peso diferente, como se carregasse algo que não tinha antes das filmagens. Continuou defendendo o filme com veemência, mas também admitiu que o projeto foi uma experiência espiritual tão intensa que não tinha certeza de poder repeti-la. Isso não foi apenas cinema, disse certa vez. Foi uma guerra, e nem todas as batalhas foram visíveis. Enquanto isso, nas ruas, as conversas se repetiam sem parar. Teria sido um ato de fé ou provocação calculada? Um retrato histórico ou obra feita para impactar emocionalmente a qualquer custo? O filme não deixava ninguém indiferente, e talvez esse fosse seu maior poder. E, no entanto, apesar de tudo que já fora dito e escrito, havia coisas que nunca apareceram nas manchetes. Pequenos detalhes das filmagens, testemunhos que pareciam estranhos demais para serem compartilhados publicamente, histórias que circulavam apenas entre os que estavam lá, e que, de algum modo, ainda hoje permanecem envoltos em silêncio inquietante. Com o passar dos anos, A Paixão de Cristo deixou de ser só um filme para se tornar fenômeno que ainda provoca debates acalorados. Porém, por trás de tudo que o público viu, ficaram histórias raramente contadas, e que talvez jamais sejam reveladas por completo. Alguns membros da equipe, em conversas privadas, mencionavam episódios que pareciam lendas. Como aquela noite em que, durante uma tomada em que Caviezel carregava a cruz, uma tempestade repentina atingiu o set com ventos violentos, mas sem uma gota de chuva. Ou o dia em que um raio caiu perto, assustando a todos, e, curiosamente, atingindo um assistente sem causar qualquer dano. Para os mais céticos, eram coincidências. Para outros, sinais de que algo maior estava em jogo. Caviezel, com o tempo, tornou-se mais aberto sobre sua experiência pessoal. Disse que durante as filmagens sentiu dor além do físico, como se carregasse algo que não lhe pertencia. Falou de momentos de oração tão intensos que, segundo ele, o set inteiro parecia parar. E embora não se arrependesse de aceitar o papel, confessou que houve dias em que teria preferido não tê-lo feito, não por medo, mas pela magnitude emocional que precisou suportar. Mel Gibson, por sua vez, manteve-se fiel à mesma linha. O filme foi um ato de fé, não estratégia comercial. E embora suas declarações públicas fossem firmes, quem o conhecia dizia que a experiência o deixou marcado de modo que ele nunca explicaria totalmente. Após a estreia, afastou-se de grandes produções por um tempo, como se precisasse respirar longe da intensidade que criará. Mas além dos testemunhos, a verdade é que o legado de A Paixão é tão polarizador quanto poderoso. Foi exibido em igrejas e criticado em universidades, defendido como obra-prima e atacado como exagero. Para alguns, é uma das representações mais honestas do sacrifício de Jesus. Para outros, espetáculo de sofrimento desnecessário. O curioso é que, independente do lado em que se esteja,
o filme permanece vivo. Quase 2 décadas após sua estreia, ainda emociona, incomoda ou inspira. E talvez esse seja seu verdadeiro mistério, não apenas o que foi filmado, mas o que deixou para trás. Uma marca invisível que se sente além da tela. O narrador poderia perguntar: seria possível que uma obra de arte carregue algo além de imagens e sons? Que guarde, de algum modo, emoções, orações e medos de quem a criou. Talvez essa seja a razão pela qual, ao assisti-la, alguns sintam peso no peito, como se presenciassem algo além da ficção. E assim, entre luzes e sombras, entre o sagrado e o polêmico, A Paixão de Cristo permanece. Não como simples filme, mas como experiência que marcou todos que participaram, e milhões que assistiram. Obra que, além da fé ou da incredulidade, nos lembra que há histórias que parecem ter vida própria. Histórias que, uma vez contadas, já não pertencem totalmente a seus criadores.